dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 16 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Confal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vacaro, a Raíza Cunha, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre um susto que o mané do ministro Gilberto Kassab deu em todo o mundo na sexta-feira. Num papo com o site Poder 360, ele disse que ainda nesse ano ia ser regulamentado o limite para o plano de dados para a internet fixa de banda larga, o que reacendeu aquela polêmica que tomou uma boa parte do ano passado. Por conta disso, no início da tarde, o Juarez Quadros, que é o presidente da Anatel, disse que o Kassab se precipitou e comentou esse assunto de uma forma atrapalhada. O Quadros disse que a Anatel tem total intenção de seguir cumprindo a medida cautelar que está proibindo a implementação dos limites de dados na internet fixa no Brasil, o que sinceramente não me convenceu nem um pouco. No final das contas, pelo menos pra mim, isso ficou com a maior cara de que o Kassab deu com a língua nos dentes antes da hora e acabou confessando, por engano, que mais cedo ou mais tarde esse limite deve aparecer por aqui. Enquanto isso, no mundo das redes sociais, quem tem memória boa deve se lembrar do App.net, que foi uma espécie de Twitter alternativo que uma dupla de desenvolvedores criou em 2012. Essencialmente, a ideia deles foi de construir uma rede social paga, ou seja, sustentada pelos próprios usuários, eliminando a necessidade da rede ter que vender as informações da galera para sobreviver. Apesar de, em teoria, essa ideia ter sido boa, na prática ela não pegou e a plataforma entrou em hiato em 2014. Eis que, no final da semana passada, os donos da plataforma publicaram uma nota dizendo que vão encerrar as atividades do site no dia 14 de março, mas falando que eles vão abrir o código do projeto na esperança de que algo de bom seja criado a partir disso tudo. Ainda sobre redes sociais, o Snapchat anunciou que logo vai resolver um dos principais pedidos dos usuários e vai implementar uma busca universal no app. Essencialmente, a novidade consiste numa barra para busca por pessoas, conteúdos, grupos, snaps, conversas e tudo mais, e num primeiro momento isso vai ser liberado no Android e mais pra frente também vai chegar no iOS. E já que eu falei sobre troca de mensagens, deixa eu comentar que na sexta-feira o WhatsApp se viu no meio de uma polêmica. Simplificando bastante aqui é o seguinte, um pesquisador de segurança identificou que tem uma falha na plataforma que, pelo menos em teoria, deixa o WhatsApp burlar a criptografia ponta a ponta do sistema para acessar os conteúdos das conversas da galera. O pesquisador disse que não tem como afirmar se isso é um bug de segurança ou uma falha proposital que o WhatsApp incluiu no app, mas o WhatsApp foi categórico na resposta a isso tudo. Eles disseram que não incluem nenhum backdoor no sistema para nenhum governo acessar e falaram que são bastante transparentes com as práticas de criptografia que eles implementam na plataforma. Já uma coisa que eles não comentaram foi a possibilidade deles próprios terem acesso às mensagens, que foi justamente o que o pesquisador tinha dito que teoricamente era possível quando ele divulgou essa falha. Ainda sobre esse assunto de segurança, deixa eu comentar a ironia do dia. Um grupo de hackers conseguiu invadir os servidores da empresa israelense Cellebrite e eles roubaram quase 1 terabyte de dados da companhia. O pessoal do site Motherboard disse que teve acesso a 900 GB desses dados e pôde confirmar que eles incluem bancos de dados, informações dos clientes da empresa e diversos detalhes técnicos sobre os serviços da Cellebrite. E claro, eu falei que essa é a notícia irônica do dia porque, caso você não se lembre ou não conheça, a Cellebrite é uma empresa especializada em oferecer serviços de espionagem móvel e extração de dados criptografados.
Foram eles que ajudaram o FBI a invadir o iPhone do caso de São Bernardino, por exemplo, e de lá pra cá eles se tornaram uma espécie de referência, a principal empresa que oferece esse tipo de serviço. Eis que, para tentar igualar um pouco o placar, um grupo de hackers invadiu os servidores da empresa e está entregando essas informações para a imprensa. Em resposta a isso, a Cellebrite disse que já está trabalhando com as autoridades para investigar a invasão e recomendou que os clientes deles troquem as senhas o mais rápido possível. Enquanto isso, no mercado de streaming de música, parece que o Pandora está começando a pagar o preço pela demora em lançar um plano de streaming de música sob demanda. Isso porque na sexta-feira eles anunciaram que vão demitir 7% do quadro de funcionários da companhia. Quem acompanha as notícias sobre eles sabe que a empresa sempre liderou o mercado de streaming dos Estados Unidos num esquema de rádio online, ou seja, o pessoal escolhe o estilo de música que quer ouvir ao invés de escolher as músicas individualmente. O problema é que nos últimos anos a concorrência aumentou e o Pandora ficou parado. Desde o ano passado tem um rumor de que eles estão para lançar um serviço de música sob demanda, mas até agora nada. Por causa disso, eles foram obrigados a mandar um monte de gente embora para tentar equilibrar as contas, tudo porque eles demoraram para perceber que o mercado estava mudando embaixo do nariz deles e não foram rápidos o suficiente para reagir quando eles perceberam que estavam ficando para trás. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou a compra de uma startup canadense chamada Maluba. Essa empresa é especializada no desenvolvimento de inteligência artificial que faz compreensão e processamento de linguagem natural. Na prática, o sistema deles entende quando você fala com o computador de um jeito mais normal, como se você estivesse falando com uma outra pessoa, ao invés de te obrigar a dar comandos específicos, seguindo uma estrutura fixa, senão ele não entende nada. Num post no blog da companhia, o cofundador da Maluba disse que acha que a Microsoft está com a visão certa do futuro quando o assunto é a evolução da inteligência artificial, mas nem ele nem a Microsoft quiseram comentar quanto foi que custou essa aquisição. Enquanto isso, no mundo da Apple, uma corte americana reativou um processo de monopólio contra a empresa que tinha sido rejeitado em 2013. Esse processo envolve a App Store e diz que a Apple está praticando um monopólio ilegal por não permitir que os apps de iOS sejam instalados de uma outra forma. Curiosamente, a corte americana disse que isso está contribuindo para o aumento do preço dos apps, o que é até engraçado, né? Se você for parar para pensar que qualquer app que não seja de graça ou custe mais de $1 já começa a ser criticado. Ainda sobre a Apple, a Consumer Reports publicou os relatórios revisados dos testes do novo MacBook Pro e agora eles recomendam a compra do produto. Enquanto isso, lá na Apple TV, a Apple aumentou de 200 MB para 4 GB o tamanho limite para apps de tvOS. A Apple não explicou nada durante a divulgação dessa mudança, mas o pessoal está torcendo para que isso seja uma preparação para a chegada de uma Apple TV com suporte a 4K. E por último, sobre a empresa, na sexta-feira a Business Insider publicou uma matéria dizendo que, de acordo com alguns amigos do Chris Lattner, que saiu da Apple e foi para a Tesla na semana passada, ele estava frustrado com a cultura exagerada de segredos da companhia. Essa notícia se espalhou bem rápido, como não poderia deixar de ser, o que fez o próprio Chris Lattner vir a público para dizer que não foi nada disso. Ele falou que nenhum amigo dele conversou com a Business Insider coisa nenhuma e disse que ou o veículo inventou esse amigo para divulgar essa informação ou alguém conversou com ele sobre isso e especulou, eles tomaram como verdade. E por último, hoje eu vou falar sobre a Nintendo, que fez o evento na sexta-feira para anunciar oficialmente o console Nintendo Switch. Ele vai chegar no dia 3 de março em alguns países, o que não inclui o Brasil, e vai custar $300. Ele vem com uma tela HD de 6,2 polegadas, 32 GB de espaço e sistema de recarregamento via USB-C. Agora, quando ele estiver conectado à TV, os jogos vão rodar em Full HD, e falando em jogos, a Nintendo anunciou um novo Zelda, novo Mario Kart, novo Splatoon e pintou a informação de que vai sair até um jogo da franquia FIFA para ele, o que pegou todo mundo de surpresa. Um dos grandes destaques do console são os controles chamados Joy-Con, que podem ser usados tanto ali grudados no videogame para jogar na tela dele, ou então desgrudados do console para jogar os games na TV. Eles contam com um acelerômetro, vibração e etc, mas os recursos mais legais são um sensor infravermelho no Joy-Con direito e um botão de captura da tela para compartilhamento no Joy-Con esquerdo. Outro anúncio bacana que pintou foi de que os donos do Nintendo Switch vão poder jogar e interagir online, só que para fazer isso a galera vai ter que pagar uma mensalidade que ainda não está definida. Nesse meio tempo a coisa toda vai ser de graça.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! O limite do plano de dados para internet fixa de banda larga, o que é reação... Acabou meu limite. Deve se lembrar do app.net, que foi... app.net. Vamos falar em inglês, porque é o nome do serviço.